Olá, pessoal. Boa noite. Eu separei aqui uma página do Evangelho para a gente ler. A casa esses dias passou ali por, a gente está passando por um turbilhão ali de coisas. O- Metade do teto do salão desabou, Nossa, por causa das chuvas. Então, como é drywall, é mais tranquilo, mas sim. enquanto ali não conseguimos recuperar, hoje essa semana foi uma bagunça. A gente está aqui, mas vamos passar por essa. E olha que curioso, né? Peguei aqui o Evangelho, e abri literalmente numa página completamente aleatória. E caiu justamente numa página cujo espírito que deu a mensagem chama Caritas. Caritas foi o nome de um espírito que participou da codificação ali do Evangelho, que depois, né, na noite de Natal, transmitiu em comunicação de psicografia a famosa prece de Caritas, que deu, né, nome à casa. Mas achei muito peculiar que nesse momento em que a casa está passando de, de, de um abalo, né, de questão, ter, ter aberto justamente na página que o espírito da mensagem que ele que deu, passou. E essa mensagem está dentro do capítulo que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. Tá? O capítulo 13 do livro do Evangelho, segundo o Espiritismo, e, e é a primeira mensagem dele. Ele passa outras mensagens no grupo, mas é a primeira, no Evangelho, mas é a primeira dele, que ele se apresenta. Caritas, um espírito que foi martirizado em Roma, né, transmitiu a mensagem em Lyon em 1861. Chamo-me Caridade. Sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, porque sou a meta a que vós deveis visar. Fiz nesta manhã o meu passeio habitual, e com o coração magoado venho dizer-vos: ó, meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, e quando tendes de fazer para secá-las todas? Inutilmente tentei consolar as pobres mães, dizendo-lhes aos ouvidos: coragem, há corações bondosos que velam por vós, que não vos abandonarão. Paciência, Deus existe, e vós sois as suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para mim com seus grandes olhos assustados. Eu li os seus próprios semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que se as minhas palavras lhe tranquilizassem um pouco o coração, não lhe saciavam o estômago. Então eu repetia: coragem, coragem. E uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e ergueu-a no espaço vazio, como para me rogar que protegesse aquele pobre e pequeno ser, que só encontrava num seio estéril alimento insuficiente. Mais adiante, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e logo sem abrigo, atormentado por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados de sua miséria, não se atrevendo, eles que jamais mendigaram, a implorar a piedade dos passantes. Coração empolgado, de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga para eles. Eu vou para toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Eis porque venho até vós, meus amigos, e vos digo: lá embaixo há infelizes cuja cesta está sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer. Deixe iniciativa aos vossos bons corações, pois se eu vos ditasse a linha de conduta, não teríeis o mérito de vossas boas ações. Eu vos digo somente: sou a caridade, e vos estendo a mão
pelos vossos irmãos sofredores. Mas, se peço também, dou, e muito. E vos convido para um grande festim, e ofereço a árvore em que vós todos podereis saciar-vos. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, ide, colhei. Tomai todos os frutos desta bela árvore que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que lhe arrancardes, porei todas as boas ações que fizerdes e levarei a árvore a Deus, para que ele a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, a fim de que eu possa contar entre os que se alistam sobre a minha bandeira. Sede intrépidos, e eu vos conduzirei pela vida da salvação, porque eu sou a caridade. Então, essa é a mensagem ditada pelo Espírito que se chama, que se apresenta como Caritas. Sempre, as mensagens dele sempre são desse Espírito, né? Não sabemos. São sempre dotadas de muito cuidado e de muito amor pelas pessoas que sofrem. E acho que é isso que a gente não deve esquecer em todos os momentos. De que devemos sim agradecer pelas coisas que temos, sermos gratos, sermos lembrar que muito provavelmente nós não conseguimos isso sozinhos, chegar até onde nós chegamos, mas também não devemos lembrar que nós tivemos ajuda nos momentos que a gente que todo mundo precisou. Seja essa ajuda material, mas muito provavelmente ajuda espiritual. Nosso anjo da guarda, por exemplo, está do nosso lado desde o nascimento. E, e não consegui, e a gente talvez ignora, mas talvez não tenha noção do tamanho da ajuda que eles nos dão. Nos cercam, nos protegem, nos orientam. Muitas vezes lembrando da gente dos compromissos que nós assumimos, né, lá no plano espiritual, para que a gente não fuja muito da rota. Que provavelmente a gente assumiu coisas, a gente assinou termos, compromissos, concordou é, com provas que nós íamos passar. E, e esse talvez é o grande desafio, né? Se a gente não tem noção de que às vezes nós ainda estamos aqui no mundo de provas e expiações, em que haverá provas, e de que haverá desafios para serem vencidos e que isso vai nos fazer chegar até lá, a gente tenha, tenha lembrança de estarmos nesse momento, é ter a consciência de que todo mundo está nesse momento também. E se todo mundo está nesse momento, a certeza que eu tenho é que eu vou precisar de ajuda. E se eu vou precisar de ajuda, eu vou ter que ajudar, senão eu vou quebrar a corrente. Senão eu vou propagar o egoísmo. Ah, puxa, mas eu cresci por merecimento próprio. Sim, porque ninguém decide por a gente. Nosso livre-arbítrio nos faz chegar até onde nós estamos por mérito próprio. Ah, mas ninguém me ajudou. Muito provavelmente essa frase está errada. Essa frase é que eu não vou dizer que eu também nunca pensei assim, né? Ou, nossa, aquela eu que sou tão assim e aquela outra pessoa que não é uma pessoa tão boa assim, olha lá, tá melhor do que eu. Aí os espíritos do outro lado falam assim, o que é tá melhor? O nosso pensamento é meramente materialista, né? O melhor pra gente é ter mais dinheiro, é ter mais poder. E aí vem os espíritos do outro lado e fala, melhor? Será? Olha o conhecimento, olha a,
a amplitude da tua compreensão, da compreensão que nós chegamos até aqui. Nós evoluímos, não podemos ignorar que a gente evolui, né? E a caridade, como lembra aqui o Espírito, não é só a caridade material, a caridade de ajudar, mas é também de vibrar em pensamento, de orar, de direcionar ações, de cuidar que as nossas palavras, as nossas ações não prejudiquem os outros, né? De cuidar ali de ser responsável pela atmosfera energética que nos circunda. A gente já está fazendo a nossa parte, já é muita coisa. E aí vamos partir para ajudar os outros, não somente em bens materiais, né, que é importante também, é, mas de sermos boas pessoas para escutar, né? De sermos bons ouvintes, bons conselheiros, de sermos muitas vezes o porto seguro de muita gente. E a gente começa a perceber, quando a gente muda de postura e muda de pensamento, que ao longo dos anos as pessoas vão chegando quase que intuitivamente em nós, para conversar, para pedir um conselho, para desabafar, porque instintivamente a gente vai vibrando dessa forma, a gente vai vibrando, e que bom que a gente consegue ser assim, porque deve ser muito ruim a pessoa que fala assim, nossa, que não gosto nem daquela pessoa porque é, a vibração dela não me faz bem. E isso é nosso, né? Isso é responsabilidade nossa. Então, quando a gente age de forma distinta, quando a gente muda o pensamento para amar a todos, não amar assim da mesma forma que a gente ama nossa família, ama nossas pessoas queridas, mas o amor universal. Quando a gente lembra que tá todo mundo no mesmo barco, não importa a nacionalidade, não importa a classe social, tá todo mundo no mundo de provas e expiações e todo mundo vai morrer, todo mundo vai renascer. Então, não quebramos a corrente, não quebremos a corrente de ajudar porque nós fomos ajudados. Essa é a lembrança, né, que esse tão bonita que esse espírito nos proporciona aqui nesse momento. Então vamos vibrar em pensamento aqui, vamos fazer uma prece para nosso encerramento, pensando dessa forma, pensando em como nós vamos nos energizar e depois propagar essa energia para chegar em todos os cantos do planeta, ajudando a espiritualidade nesse momento que está precisando de ajuda, que está direcionando energias para todos os cantos que tem conflito, que tem pessoas citadas. Então, gente, a gente agradece aqui a presença de vocês.